Óbvio que hoje a gente está feliz também pelos números. Está vencendo e convencendo. E justamente após o momento que você não mais convocou Galhardo e Braz. O dia a dia ele é diferente. No caso do Thiago Galhardo, tenho interesse sim e quero ficar. Neste momento a gente tem um objetivo maior, que é ganhar todos os jogos até o final. Não fico dando espetáculo para ninguém, mas dentro do vestiário a gente aperta as coisas. Nesse vídeo você vai acompanhar a entrevista completa. Antes disso, com essa prévia, já dá para você ir aqui embaixo no chat e deixar a sua opinião sobre o resultado final da partida e sobre o que falou o treinador Esmeraldino. Fique à vontade no chat, comente. Agora sim, vamos à entrevista por completo do técnico do Goiás. Compartilhe! É sempre uma satisfação quando a gente vem aqui vencendo a partida, né? Então hoje eu vi uma equipe que jogou futebol, que representa aquilo que a gente pensa sobre metodologia, sobre jogar futebol mesmo. Um primeiro tempo onde a gente sai na frente, tem um bom volume. Nós enfrentamos uma equipe que gosta muito da bola, que tem posse, que muitas vezes não ataca, mas que faz a bola girar para um lado para o outro, o que dificulta, porque nós temos que subir a marcação o tempo inteiro, e isso acaba, de certa forma, desgastando muito o jogador. E aí a gente volta para o segundo tempo, faz um início de segundo tempo não muito bom, onde a equipe do Operário até acerta uma bola na trave, e aí logo em seguida a gente faz o segundo gol, e aí as coisas voltaram a ficar como no primeiro tempo, né? O time sabendo muito bem aquilo que queria dentro de campo, com boas atuações, com velocidade a hora que tinha que pôr, né? Óbvio que hoje a gente está feliz também pelos números. O Goiás, nessas últimas partidas, eu até diria que eram para ser 4 vitórias, porque foi nos tirado uma vitória lá diante do América, que seriam mais 2 pontos. Mas o importante é que a gente está evoluindo, nós estamos vivos ainda na competição, nós não jogamos a toalha, a gente sabe da dificuldade, que é difícil, mas jogo a jogo a gente vem melhorando, jogando melhor, atingindo boas métricas, fazendo mais gols, não sofrendo gols, que também é muito importante, porque solidifica o sistema defensivo. Eu acho que tudo isso é importante quando você tem que terminar um campeonato com dignidade. Se a gente vai conseguir atingir o objetivo ou não, nós só vamos saber daqui a um tempo, mas é importante você passar para o torcedor que há um trabalho, que há uma melhora em todos os sentidos, não só na parte tática e técnica, como também na parte física. A equipe hoje, ela suporta melhor as ações que tem que fazer, então isso, de certa forma, contribui também para que não só a boa organização do time em campo, na parte tática, acho que a gente encontrou o time, os 11 ideais, né? Mas também pelo lado emocional a equipe hoje vive um bom momento. Mancini, Zé Roberto, Rádio CBN, boa noite. Boa hoje noite. Você veio rapidinho, deixou para jantar vendo o Guarani jogar? Sem dúvida nenhuma, nós vamos jantar, a gente tem como praxe, sempre que vence as partidas, a gente tem um lugar onde a gente vai exatamente para comemorar. Mas hoje nós temos também o jogo do Guarani e Novo Horizontino, que é um jogo muito importante para nós. Eu tenho dito aos atletas diariamente que às vezes a gente se preocupa muito com os outros e esquece de fazer a nossa parte. Então a gente fez um trato de fazer a nossa parte e o que tiver que acontecer, vai acontecer. Quando você começa a olhar para o outro secar, dá um sentimento ruim na gente. A gente não quer fazer isso porque nós temos amigos em todos os clubes. Mas é importante, antes de mais nada, a gente fazer a nossa parte como a gente tem feito. É uma pena, talvez, que o time tenha engrenado um pouquinho depois do que nós esperávamos, eu, o Hever e toda a comissão, mas é importante também estar vivendo esse momento, porque mostra reação, mostra trabalho, mostra uma série de coisas que, quando você não obtém vitórias, ficam sempre na boca de todos, como se a gente não tivesse atingindo os objetivos propostos.
Mancini, boa noite. André Rodrigues, da Band News, para o Esporte. Duas numa só de novo, professor, por favor. A primeira, na semana retrasada, o Lucas Andrino revelou que tinha a intenção de manter você no Goiás para a próxima temporada. Aí, na semana passada, você confirmou que tem o interesse de ficar no Goiás. Aí que vem a pergunta. Já tem negociação em andamento? Né? Proposta, discussão de proposta, de projeto, para você ter o seu contrato renovado? E a segunda pergunta. Alguns críticos esportivos, né, estão colocando a seguinte situação. O Goiás começou a ter essa arrancada, né, fulminante, e além de vencer, está vencendo e convencendo. E justamente após o momento que você não mais convocou Galhardo e Braz. Seria uma coincidência ou de repente teria algo a ver com essa reação do Goiás? Na verdade, a gente sempre tenta escolher os melhores, né? E logo que eu cheguei no Goiás, eu ainda passei por uma fase de conhecimento de todos os jogadores, porque embora a gente tenha jogado contra todos eles, o dia a dia ele é diferente, você tem que prestar muita atenção em quem se encaixa com quem, em quem que responde melhor na parte emocional, que é muito importante dentro de uma partida, ainda mais quando você é muito cobrado. Então o torcedor ele andava magoado com o clube, então tudo isso a gente tem que pensar. E a gente demorou um certo tempo para encontrar a equipe ideal neste momento. Não quer dizer que daqui a alguns jogos não possam ser outros atletas. A saída de alguns jogadores, ela normalmente acontece no transcorrer do ano em todas as equipes. Se você parar para pensar, os times que iniciam os campeonatos com uma formação, nem sempre é a mesma formação que termina o campeonato ou que começa o outro, né? Então eu sabia que a gente passaria por isso. Eu não seria leal aqui se eu não dissesse que esses atletas nos ajudaram muito, mas existiu um momento onde outros atletas sobressaíram e eu tenho que ser justo, então por isso. No caso do Thiago Galhardo, ele teve uma lesão, né? No caso de outros atletas, eu acabei preferindo esses que estão jogando por uma questão técnica, tática, física, enfim. E sobre a sua outra pergunta, nós ainda não discutimos nada sobre o ano que vem, a não ser o planejamento, que desde aquela minha entrevista a gente passou a conversar, a falar sobre isso, a dar uma importância maior, porque o Goiás é um clube muito grande para chegar em cima da hora e recorrer a um mercado que muitas vezes não tem opções, né? E aí você tem que pegar de outras prateleiras. Então, por isso, já começou o planejamento, nós já fizemos algumas reuniões, teremos outras essa semana ainda. Acho que esse tipo de atitude também gera um ambiente favorável, né? Eu já declarei que tenho intenção de permanecer no Goiás, mas também eu sou um profissional do futebol e caso não tenha interesse no Mancini, tudo bem, a gente parte para uma outra, mas eu tenho a obrigação de deixar o meu legado, de deixar as coisas arrumadas para quem estiver aqui. Volto a dizer, tenho interesse sim e quero ficar, porque eu acredito na manutenção de trabalho, né? No tempo de trabalho. Óbvio que hoje, daqui a pouquinho, a gente faz 90 dias de clube e é muito pouco tempo, né? Se a gente for analisar realmente o que a gente espera de futebol bem jogado e tudo mais, 90 dias ainda é pouco. Mas já dá para você ver que é um time com outra cara, um time que joga futebol, um time que tenta botar a bola no chão o tempo inteiro, que às vezes comete alguns erros, que é natural de todo atleta, mas é um time que busca o gol incessantemente. E até mesmo as substituições, elas são para buscar gols. Lógico que vai ter um outro jogo, talvez, que a gente tenha que fazer uma compensação defensiva, mas enquanto eu tiver com uma sobra em campo, eu vou buscar uma vitória melhor, porque isso dá moral, isso dá convicção, isso dá confiança para o jogador, e eu acho que isso faz parte também da administração que eu, o Hever e todos nós aqui fazemos de grupo. É importante você melhorar os números, melhorar os quesitos, porque você está melhorando o jogador. E uma coisa também, só para finalizar, que muitas vezes a gente não fala sobre isso, mas que é importante, é você também estar atento à parte humana.
Alguns atletas a gente tem tentado recuperar, porque nós sabíamos que vivia um momento difícil na relação com o torcedor e hoje já vive um momento diferente. Um desses casos é o Baia, que tem muito a nos dar e que vivia um momento difícil, sem confiança, não conseguia acertar passe, aos poucos está se recuperando, fez o gol hoje, e outros atletas também. Eu acho que isso também está inserido dentro daquilo que a gente pensa sobre futebol. Humberto Castro, da PUC TV. Satisfação em revê-lo, professor. Satisfação é minha. Humberto também. Eu ia te perguntar do Baia, você já respondeu agora, fez um golaço. Mas né? eu falo mais, se for o caso. Pois é, importante recuperá-lo, que é o artilheiro, né? Mas aí eu aproveito para te perguntar também sobre o Guarani, porque você falou que o Goiás tem que olhar para dentro e ir jogo a jogo, né? Mas é importante ver os outros tropeçarem, que está difícil, se Novo Horizontino e Mirassol tropeçarem. Mas o Guarani, aí é a pergunta, pelo que você vê e conhece muito, é um dos melhores times dos últimos, né, que estão brigando ali para não cair. Você vê potencial nesse time, para o Goiás ter muita atenção como foi hoje? Olha, vai ser um jogo dificílimo, porque a cada jogo que passa, o Guarani joga mais por uma vitória, né? Porque o campeonato está acabando e eles têm a necessidade de ganhar. Então, torna-se um time perigoso por isso. Então, em todos os jogos que eu assisti do Guarani, e eu tenho visto vários jogos deles, eles melhoraram bastante. Se você pegar a pontuação do segundo turno, certamente eles não estão lá embaixo. Então, a dificuldade do jogo, ela tem que ser desconstruída com bom futebol. Assim como hoje a gente também teria dificuldade se não tivesse feito um bom jogo. O Operário é uma equipe muito organizada, assim como está o Guarani, e muita gente vem para o estádio olhando, o Goiás tem 51 pontos, o Guarani tem 20 pontos a menos, vai ser um jogo fácil. E não é assim. Você tem que construir a sua vitória em cima de um merecimento em todas as partidas. Então, às vezes, eu e o Hever, nós estamos ali na beira do campo, o time está ganhando de 3-0, mas a gente está quase sem voz, porque o tempo inteiro você tem que cobrar e fazer com que os atletas estejam atentos. E só para responder um pouquinho sobre o Baia também, o Baia é um talento que nós temos, é um atleta que lá atrás ele teve um pouco de dificuldade na vida, e a gente tem que olhar para o lado do ser humano. O Baia é um menino que ele tem melhorado ano a ano no futebol, ele tem uma potência no chute que dificilmente a gente vê no jogador hoje. Então ele é um atleta, por isso, diferenciado. O Baia, ele de vez em quando erra muito passe e tal, faz parte da formação dele ainda. O Baia está em formação. Diferentemente, por exemplo, dos atletas, e aí eu vou citar alguns, o Anthony, o Larson e o Alejandro, que estavam com a gente no último jogo, eles estão tendo uma base no Goiás. Muitos outros atletas não tiveram a oportunidade de ter uma base. Então o cara chega com 20, 21, 22 anos e começa a ter que absorver várias informações que ele não teve com 15, 16, 17, 18, 19. Então eu peço um pouco de paciência. A gente tem tentado melhorar alguns atletas quando a gente vê dificuldade no dia a dia, e o Hever tem sido muito importante neste quesito, porque ele tem paciência o suficiente para pegar o jogador. O Caito é um dos exemplos que chegava na linha de fundo e queria botar potência na bola, e muitas vezes um bom cruzamento é um passe. A bola mais difícil para a linha de zaga é uma bola viajada, não é uma bola rápida. Então tudo isso daí a gente tenta aprimorar, melhorar no jogador, e o Baia ele tem melhorado. O dia a dia de treinamento dele mostra para a gente que aos poucos ele está recuperando a confiança, e não é qualquer jogador que tem o número de gols que ele tem na temporada. Ele fez a maioria no estadual, mas ele fez. Fazer gol é uma arte, não é simples. Tanto é que todo ano a gente vê que os artilheiros são os mesmos em todos os campeonatos. Então eu peço um pouco de paciência com ele, porque ele vai nos entregar algo melhor. Assim, o Guarani estava empatado com o Goiás no segundo turno, 20 pontos. O Goiás agora tem 23, o Guarani está jogando, né? Começando o jogo agora, pode chegar a 23 também. Se chegar vai ser
muito bom para o Goiás, vai esquentar essa briga com o Novo Horizontino. O líder é o Sport com 29. Você falou do Caito aí, ele recebeu o 3º cartão, né? O Dieguinho saiu machucado. Quem mais habita ali aquela posição? Rapaz, sabe que quando o jogo terminou, eu, o Hever, o Tadeu e o Messias estávamos batendo um papo no vestiário falando exatamente sobre isso. E eu vou, assim como eu sempre faço aqui, falar na sinceridade o que nós abordamos ali. Nós não temos um outro jogador. Nós temos o menino da base, que nunca jogou, né? E que já veio algumas vezes, já fez alguns treinos e tudo mais. Ele teria para ser o escolhido, porque eu gostaria de pegar o do Sub-20. Mas para ele ser o escolhido, ele teria que ter um pouquinho de tempo com a gente para entender taticamente quais são as movimentações e tudo mais. Eu tenho alguns volantes que podem fazer a função, alguns zagueiros, né? Eu poderia botar um zagueiro, dar uma inclinada no time, liberar mais o lateral esquerdo, jogar com uma linha de 3, possivelmente dessa forma. Baixar um pouquinho mais o extremo para a ala e fazer um time diferente. Eu tenho o Ian, que pode fazer ali, que já fez várias vezes no treinamento e que tem entrado bem. Nós temos o Edson, o Natan e o Aloísio, que são jogadores da posição de volante, que normalmente são atletas que podem executar também. E eu tenho o Cris, que também poderia jogar do outro lado. Ah, mas o cara é canhoto e tal. Mas joga futebol. Então, quem joga futebol, por mais torto que esteja, de repente ele pode nos dar uma boa resposta. Daqui até o jogo de sábado, a gente tem alguns dias ainda, a gente vai observar e vai tentar achar a melhor solução para que a gente, logicamente, porque quando você utiliza um jogador fora de posição numa lateral, normalmente esse atleta vai ter que marcar alguém rápido. E a dificuldade não é para jogar, porque todos eles aqui no Goiás sabem jogar. A dificuldade é quando você tem que baixar e o cara fica no 1 contra 1. E também a dificuldade, muitas vezes, da falta de noção dele para o zagueiro ao lado. Às vezes o cara, por não ser da posição, ele abre muito e deixa um buraco ali. Então, tudo isso a gente vai ver no treinamento, mas eu já te dei aí as opções. Mancini, uma pergunta que os torcedores vêm fazendo ao longo da semana, nas redes sociais, me mandaram também, com relação ao Goiás ter reagido tarde, na opinião deles. E eu passo essa pergunta do torcedor para você, na sua opinião, o porquê que o Goiás acabou reagindo meio que tarde nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Até o Hever depois, se quiser falar um pouquinho sobre isso, porque aí 2 opiniões eu acho que ficam bacanas nesse sentido. Eu também acho que demorou um pouco. Demorou um pouco, primeiro, lá atrás, porque nós encontramos um time que tinha uma metodologia de jogo diferente, e para você mudar, não é simplesmente um interruptor que você vai lá e acende a luz ou apaga. Você demora um tempo, porque tem todo um treinamento em cima de cada metodologia. Então, esses atletas, eles tinham 8 meses divididos em 2 técnicos. O Zé Ricardo, que passou, depois o Márcio Zanardi, que certamente davam outro tipo de treinamento. Então, até o cara entender, demora um pouco. Uma outra questão era a parte interna do clube. E aí eu não vou me estender muito, todos vocês sabem que aconteceram algumas coisas lá dentro. Eu acredito muito em energia, eu acho que hoje a gente tem uma energia boa para poder realizar bem aquilo que a gente faz. E a terceira coisa é o encaixe das peças, né? Se a gente parar para pensar, nós já jogamos com o Natan de volante, com o Aloísio, com o Edson, agora o Marcão deu uma encaixada melhor. O Gava vinha muito bem desde que nós chegamos, o Juninho não jogava, jogavam outros jogadores. Eu acho que o encaixe desse meio campo fez o time crescer. Atrás a gente mexeu pouco na estrutura. Na frente também eu tive que rodar alguns atletas para tentar enxergar quem é que estava ou que dava liga mais rápido. Então tudo isso daí é um processo que demora. E a gente pegou uma agenda de jogos seguidos, né? Porque se você está numa outra fase do campeonato jogando só de final de semana, talvez o encaixe fosse melhor,
Eu também acho que demorou um pouco, né? Para minha satisfação, se nós tivéssemos tido aí algumas vitórias antes disso daí contra alguns adversários que nós fomos melhores e bobeamos, como é o caso do jogo da Ponte Preta, onde a gente vencia e começou a perder gols, no jogo contra o Paysandu, que nós vencíamos, eu não vou nem falar de Coritiba e de América, que foram 2 pontos em cada jogo que nos tiraram, mas enfim, nós estamos falando aí de 4, 5 pontos que seriam fundamentais. Não estou nem falando das derrotas, a derrota aqui para o Mirassol, a derrota aqui para o nosso rival, algumas outras para Botafogo e para Ituano, quer dizer, foram 4 derrotas que não dá para você aceitar hoje, mas que naquele momento, enquanto o time não estava acertado, aconteceram. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso, sobre o seu ponto de vista também. Não, acho que é isso, entendimento, né, característica de jogo, acredito que tenha demorado um pouco para entender, mesmo que nós tenhamos aqui alguns jogadores que já passou pelo comando do Mancini, mas acredito que fugiu um pouco da característica de jogo, então, na minha visão, o estilo de jogo acaba fazendo toda a diferença. Por mais que você faça isso 5, 10 anos na sua carreira, a partir do momento que você troca o comando, você tem estímulos diferentes, e com os jogos você não consegue treinar, né? O dia a dia é jogo sexta, sábado, terça, quarta, então você não tem tanto tempo, você acaba treinando no jogo, tentando fazer as peças engrenarem durante o jogo. E acredito que o setor principal onde acabou encaixando, acabou sendo o meio-campo, que é que vai dar essa sustentabilidade do meio para o ataque e, consequentemente, para o setor defensivo. Tanto é que o setor defensivo pouco se mudou, porque já estava dando essa sustentabilidade para a equipe, porém não tinha as peças que nós, né, com pouco tempo, não conseguimos encontrar. E agora a gente vê que... E vinha tomando gols. Então, a partir do momento que o Mancini identificou as peças que poderiam mudar essa maneira de jogar e acabou acertando, a equipe começou a crescer, começou a ter bons resultados, recuperar jogadores. Então, a prova disso é que o tempo acabou fazendo com que a gente não encontrasse esse time ideal, que hoje a gente tem um time, e acredito que até mesmo para a identidade do torcedor, tem esses jogadores como referência e sabe hoje o time do Goiás que pode iniciar a partida. E, Mancini, nessa relação de jogos que você citou, ficou faltando o jogo da Arena Pernambuco contra o Sport, né? Verdade. Contra o Sport. E até antes do jogo de hoje, aqui na Band News, o Thiago trouxe a informação, se o Goiás tivesse o aproveitamento contigo, né, que está tendo com você desde o início da Série B, o Goiás estaria no G4. Agora que vem a pergunta, naquela pergunta para você, você deu o gancho para eu te fazer outra pergunta. Faça. Você falou que é um futebol do profissional, ou você é um profissional do futebol. Se o Goiás não quiser, claro, você vai procurar novos ares. Até quando o Mancini aguarda o Goiás? Quando que seria o momento ideal, na sua visão, para se começar uma negociação? Olha, o meu vínculo vai até o final do ano. A gente tem quase que diariamente contato, eu, o Lucas Andrino, o Luciano e todos aqueles que fazem parte do departamento de futebol. Eu não tenho dúvida que vai acontecer essa conversa a qualquer momento, né? Mas assim, mas eu, até por aquilo que a gente vive no dia a dia, eu não estou nem um pingo ansioso para isso, porque neste momento a gente tem um objetivo maior, que é ganhar todos os jogos até o final. Esse é o nosso objetivo. Mas eu tenho certeza que vai acontecer na hora certa, eu confio muito nessas pessoas, porque o dia a dia tem me mostrado isso. Então eu acho que não há razão da gente atropelar as coisas quando todo mundo olha no olho, fala a verdade, é sincero. A gente às vezes também briga, né, porque faz parte do futebol, não só existem discussões ali dentro, como existem discussões dentro do vestiário. Às vezes o cara me vê fora de campo ali e fala, o Mancini é calmo e tal, mas a vida da gente não é essa, na verdade. Eu ali não fico dando
espetáculo para ninguém, mas dentro do vestiário a gente aperta as coisas porque é necessário. Então, tudo dentro do Goiás está sendo feito de uma forma bem saudável, e eu tenho certeza que na hora certa isso vai acontecer.